Olá, bem-vindo ao canal Imposto do Investidor e no vídeo de hoje iremos ver como fazer a declaração do imposto de renda em vendas de ações que ultrapassaram os R$ 20.000 naquele mês. Iremos ver dois exemplos no vídeo, um mês onde ficamos no vermelho, tivemos um prejuízo, e outro onde obtivemos lucro. Então, para quem está acompanhando os outros vídeos, a gente vai continuar seguindo os mesmos exemplos, então vamos considerar que a gente tem três ações de três empresas hipotéticas, A, B e C. E nesse mês aqui de abril de 2021, eu fiz uma compra que totalizaram R$ 21.600 em ações. Passado alguns dias, realizei a venda desses papéis, tá? E a venda foi superior aos 20 mil reais, só que eu acabei ficando no prejuízo nesse mês. Então, até tive um pequeno lucro numa das ações e duas delas prejuízo. Então, eu vou somar esse total, que me deu R$ 507 de prejuízo. Só que agora, o investidor tem que ficar atento que vai começar a aparecer na sua nota de corretagem, então verifique lá, uma pequena quantidade que vai ser retido na fonte. Ou seja, quando você realiza vendas superiores a R$ 20.000 no mês, como que a Receita vai saber que você está vendendo mais do que isso? Então a sua própria corretora envia um sinal para o mercado, que esse sinal é esse pequeno valor, que é já taxado de você, para informar o governo que você realizou operações acima de R$ 20.000. Claro que o governo não vai saber se você teve lucro ou prejuízo, mas a corretora informou que você realizou vendas superiores a R$ 20.000. Então, como que a gente vai declarar isso? Então, vamos marcar esses dois valores aqui, o 507 de prejuízo e R$ 2 que ficaram retidos na fonte. Esses valores aqui que estão aparecendo, R$ 2, é só para simplificar o nosso exemplo, tá? Então, a gente vai lá na declaração do imposto de renda, e eu vou vir então aqui em renda variável, operações comum e day trade. Para quem acompanhou os outros vídeos, na aula 1 a gente obtivemos um lucro de venda de ações no mês que não ultrapassaram os R$ 20.000. Então, no exemplo lá eu usei janeiro e fevereiro como exemplo, então não tem nenhum dado aqui. Esses dados ficaram colocados aqui em rendimentos isentos não tributáveis, então voltem lá e dão uma olhada na aula 1. No mês de março, que foi a aula anterior, eu fiz uma venda naquele mês que não ultrapassou os 20 mil, mas tive um prejuízo, e o prejuízo eu coloco aqui, não tem problema nenhum, tá? Então esse prejuízo aqui de março, ele vai ser levado para frente, então eu tenho um prejuízo a compensar, que está escrito aqui. Bom, mas indo para o exemplo da aula de hoje, então em abril eu acabei vendendo mais que R$ 20.000, e eu obtive um prejuízo, então vou colocar um sinal negativo aqui, de R$ 507. Qual que é a diferença para o exemplo da aula anterior? Agora, como eu fiz a venda superior a 20 mil, eu vou poder colocar aqui também aquele R$ 2, aqui ó, imposto de renda retido na fonte no mês. Aqui não precisa colocar o sinal negativo, vou apenas colocar R$ 2. Ok? Então, se a gente dá uma verificada, por exemplo, fica mais fácil indo no mês seguinte, isso aqui vai ser levado para frente. Então, tem aqui, ó, resultado negativo até o mês anterior, R$ 824, que foi a soma do mês de março e do mês de abril. Tá? E tenho também R$ 2 do imposto de renda retido na fonte a compensar. Isso é importante. Tá? Então, estamos aqui no mês de abril. Agora, vamos supor, então, que no mês seguinte eu tenha comprado a mesma quantidade de papéis, tá? R$ 21.600. Só que eu realizei a venda e obtive um lucro bem considerável naquele mês. Então, acabei ganhando nos três papéis. E o meu lucro líquido no mês, já descontado as taxas, foi de R$ 2.932. Novamente, se atente à nota de corretagem, porque lá vai estar o imposto retido na fonte, que eu
chutei aqui que seria de R$3. Então, no mês de maio, eu obtive R$ 2.932 de lucro e paguei já 3 de imposto. Então, vou vir aqui em maio, vou colocar aqui em mercado à vista de ações, R$ 2.932, ok. Viu que ficou ali? Se atentem aqui, você tem que colocar ,00, senão ele vai achar que é 293 mil. E R$3 já ficaram retidos na fonte, então vou informar aqui. Aqui, ó, imposto de renda retido no mês, R$3. O valor de baixo é do mês anterior. Então vou colocar aqui R$3. Bom, o que vai acontecer agora? O próprio software vai fazer os cálculos do imposto que você vai ter que pagar. Então você teve um lucro nesse mês de 2.932, tinha um valor a compensar de 824, então ele vai fazer essa diferença, 2.932 menos 824, que vai dar esse valor, e isso aqui já isso aqui foi o seu lucro líquido, então ele vai tirar 15% desse valor. Então você deveria pagar R$ 316,11, que é o 15% desse valor. Só que, como ficou R$ 5,00 retido na fonte, R$ 2,00 de um mês e R$ 3,00 de outro, ele vai descontar aqui para você. Ó. Então, em vez de você pagar o 316,11, ele vai descontar esses R$ 5,00. Então, na realidade, o que você tem que pagar é 311,11 centavos. Como você vai fazer isso? Você vai gerar uma DARF, até posso fazer um vídeo aqui explicando, se tiver dúvida, e você tem até o final do mês posterior para fazer esse pagamento. Então, se for em maio, você até o último dia útil lá de junho, você tem que fazer esse pagamento dessa DARF. No entanto, aí você vai pegar o valor de 311,11 e vai colocar aqui imposto pago. Isso você vai colocar aqui na declaração aí mês a mês, no mês de maio, apesar de ter pagado lá em junho, ok? Então, muito cuidado ao fazer o preenchimento da DARF para você não errar o valor. Porque uma DARF errada, se você tiver que refazer, você vai ter problemas. Isso só vai acontecer se você pagar menos do que deveria. Se errar para cima, o governo está adorando isso e é ótimo para eles. Ok? Então, muita atenção aqui, muito cuidado nessa hora. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre as operações envolvendo o Day Trade. Até lá!